Tenho conversado bastante com o pastor Ideu, com o pastor Paulo, nos nossos encontros de oração, sobre doutrina. E me veio assim a lembrança da palavra de Deus que usa, pelo menos 3 vezes nas cartas pastorais, a sã doutrina. E eu queria, de uma forma geral, falar sobre o que é a sã doutrina e a importância dela nas nossas vidas. Desde o início da comunhão cristã Shalom, nós temos nos esmerado nesses 30 e tantos anos, já que estamos trabalhando na Shalom, de termos uma doutrina muito clara, muito objetiva, que dê segurança, que dê entendimento e que cada um possa crescer, né? A doutrina, ela é como a coluna vertebral na vida de uma pessoa. Se você não tem a coluna vertebral, o que acontece com a sua vida? Se cai. Não prevalece em tempos de dificuldade, não tem condições de enfrentar situações. A coluna te faz firme quando uma mentira vem, que é 85% verdade e 15% mentira, você já de cara percebe, não, porque a doutrina está consolidada dentro da sua vida. E assim nós temos trabalhado e ensinado na igreja, e eu acho que a Comunhão Cristã Shalom é uma das igrejas que mais teólogos tem. Porque nós trabalhamos de tanta forma e tivemos a oportunidade de um tempo formar teólogos e junto com o Cesumar, nós formamos vários teólogos aqui na igreja que se consolidaram em todo o processo da construção de uma sã doutrina na igreja. O pastor Saulo Ideu, né, ele tem mencionado para mim, falado muito que uma das doutrinas, e você vai perceber que no cristianismo, basicamente hoje se trabalha em 2 dinâmicas e que às vezes ficam colidindo uma com a outra, e às vezes a gente fica sem saber como se posicionar. E ele disse, nós precisamos nos posicionar. Ele disse, e deu, vamos para cima nas mídias sociais e falar como nós entendemos a sã doutrina, e sabemos que com isso iríamos encontrar o que se chama nas redes sociais de haters, né? Porém, o ensino sempre foi uma parte importante para nós na nossa caminhada. Eu não quero que você simplesmente obedeça porque eu estou dizendo, eu quero que você obedeça porque a Bíblia está dizendo. E todo pregador que sobe aqui, ele sabe que nós somos bereanos, e provamos na palavra o que está sendo dito. E eu incentivo, não simplesmente creia o que eu digo, confira na palavra, confirme na palavra de Deus que assim é. E quando você olha, e hoje em dia a nossa estrutura que nós temos renovado, buscando entendimento, que é a nossa Academia do Reino, que nós estamos aí levantando nesse ano, né? E estamos em 6 lugares diferentes ensinando. Agora, esse mês nós vamos vamos falar sobre a igreja, a doutrina da igreja, e a academia é o lugar de falar sobre doutrinas. Esse mês nós falamos um mês sobre aliança, entendendo, cavocando, provocando, procurando entender bem o jeito que Deus ele se posiciona quando ele faz um compromisso. E quando ele faz um compromisso, ele empenha a palavra dele, ele empenha a própria pessoa dele. E quando Deus diz que é assim, é assim. Porque, como nós vamos ver, ele é o maior cientista de todos, né? Ele é aquele que detém toda a sabedoria e tem nos ensinado os seus caminhos. Na igreja de Atos, por exemplo, já no capítulo 2, no início da igreja mesmo, você vai ver ali, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E logo eu vou explicar o que é a doutrina, porque às vezes se acha que doutrina tem a ver com roupa, né? E com cabelo e essas coisas. E quem vem do meio pentecostal muitas vezes tem esse entendimento que a doutrina da igreja tem a ver com roupa e cabelo e comportamentos. Mas isso é uso e costume, né? Não é doutrina. Doutrina são as verdades, né, da palavra de Deus. Você vê o próprio Senhor Jesus, quando ele começou a ensinar em Lucas capítulo 4, é dito assim que e muitos se maravilhavam da doutrina de Jesus.
E porque a sua palavra era com autoridade, havia um diferencial. Em todos os teólogos da época, em todos os que ensinavam a Bíblia, eles olharam para Jesus e tinham um diferencial, era diferente dos outros. Ele falava com autoridade. E um pouquinho mais adiante, aqui em Lucas 4, ele diz assim: todos ficaram grandemente admirados. E comentavam entre si: que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. A manifestação do reino de Deus em nossas vidas, e quando nós temos a doutrina correta do reino de Deus, você percebe a autoridade que é dado em Cristo Jesus para a igreja. O apóstolo Paulo, quando se olha para ele, como já mencionei, ele fala lá para Tito: tu, porém, fala conforme ensina como convém a sã doutrina. Ele pega com Timóteo e ele diz assim, falando a Timóteo pessoalmente, ele diz: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por quê? Porque quando você continuar nesses deveres, você vai fazer com que salvarás a ti mesmo e salvará os teus ouvintes. Eu quero que você seja salvo. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que, todo dia que eu vou ensinar, me passar no crivo da palavra de Deus, ver se é isso mesmo que provém a revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque eu quero ser salvo pela palavra de Deus e quero que você seja salvo também pela palavra de Deus. Ao crer corretamente, vai viver corretamente. E o texto que eu queria ler com vocês está em 2 Timóteo, por gentileza, se puder abrir. 2 Timóteo, depois de Tessalonicenses. Você vai encontrar no capítulo 2, esses dias eu já falei sobre isso. É interessante que nesses dias ele fala, no capítulo 4, 2 Timóteo 4, no final do 3 ele diz assim: toda a escritura é soprada por Deus, ela é inspirada por Deus. E ela ensina o homem de Deus em todas as áreas. Ela tem entendimento para tudo. E assim o homem de Deus, ele se torna perfeito, completo diante de Deus, quando ele entende, o ensino da palavra de Deus. E aí ele diz para Timóteo o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Você já vai vendo que ele vai estabelecendo doutrinas, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E Paulo diz: quanto a mim, eu ensinei tudo que tinha que ensinar. Ele até, na sua despedida de Éfesos, ele diz assim: eu ensinei o conceito, todo o arcabouço das doutrinas de Deus eu entreguei para vocês. Paulo agora nos ensina onde é que se diz que está os pontos que a gente deve ensinar, E ele diz: estou cumprindo a minha carreira, fiz o que eu tinha que fazer, estou entregando agora para você, Timóteo, e assim entrega para nós. Ele diz, conclui dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Muito bem. Então Paulo, ele encoraja Timóteo aqui de uma forma muito solene. Ele diz: prega a palavra de Deus, todo o conceito da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você ensina todo o conceito, você ensina todo o arcabouço de ensino sobre Deus e todas as suas doutrinas que Ele tem para nós. E ele diz, enfatiza, se posicione firmemente no ensino da palavra de Deus. Tenha postura firme,
com entendimento claro da palavra de Deus. Promova o ensino da palavra de Deus. E ele diz então, porque haverão tempos em que as pessoas não vão querer ouvir. Por quê? Porque vai incomodar. Inclusive vão querer fazer leis para evitar. Por isso que nós precisamos, quando nós votamos por um vereador, que é responsável para supervisionar o cuidado das leis, para que essas leis estejam de acordo com a sã doutrina. Estava ouvindo o candidato a vice-prefeito, o Martins, de uma das chapas, né, do Eduardo, e ele foi deputado federal, e ele estava testemunhando que ele tinha uma equipe no gabinete dele, que tinha uma tarefa, de identificar leis contrárias à palavra de Deus. E eles trabalhavam, essa equipe, e ele disse, vocês não precisam me convencer, vocês precisam convencer os outros deputados. E ele disse, tinha mais de 2.000 leis que estavam em trâmite no processo, e que nós fomos conversando com os deputados, barrando esse processo, enquanto da gestão eles não passavam adiante, porque havia alguém vigiando as leis. Quando a gente olha para o nosso contexto, como estão os nossos tempos, estamos suportando a doutrina, ou a gente acha que, puxa, é um assunto pesado, é um assunto difícil. Uma das lutas que eu tenho é falar de doutrina na igreja, fica meio pesado, como é que, porque a gente quer mais, não, me diga aí o que tem que fazer. E às vezes quando a gente diz assim, me ensina o que eu tenho que fazer, puxa, tem tanta coisa atrás que eu preciso consolidar antes de ensinar o que fazer, porque nós não queremos simplesmente fazer, nós queremos ter o entendimento do porquê fazemos o que fazemos. Porquê pensamos como pensamos. Você, buscando lá na minha década em que eu nasci, nos anos 60, teve um festival de música nos Estados Unidos. E se você procurar na internet, você vai encontrar, é o tal do Woodstock. Nesse Woodstock havia já um movimento assim dos hippies, e foi um festival onde teve muita libertinagem sexual. E a partir daquele festival da música, e aí tem uma questão, quando a gente entende a questão da construção de valores numa sociedade, a música, a cultura, ela é a que mais puxa nos valores. Então, as músicas que são cantadas por aí, elas não são só cantadas, a música em si, como já tenho ensinado, ela é um meio espiritual. E as músicas, elas têm um poder de tocar o coração e depositar no coração valores. E a pessoa pensa assim. E Woodstock trouxe essa questão de libertinagem. A partir dali, o que aconteceu? Os valores absolutos foram questionados. A questão de autoridade foi questionada e desvalorizada. Quem era uma autoridade era considerado como inimigo, e até hoje nós temos situações assim, onde você tem alguém investido em autoridade, há mais desconfiança do que confiança. E houve um outro festival de rock que foi feito no Japão em 2013, e ali duas musicistas, que são excelentes musicistas em si, que têm um dom de Deus na sua vida, só que usam distorcidamente. Elas decidiram, no Japão, que é uma sociedade mais conservadora, a se beijar publicamente. Ficou conhecida como o beijo. E uma delas, inclusive, ela cresceu na igreja. Estava ali. Fazendo isso. Por causa de dinheiro. O que aconteceu? Em 2 anos, os parlamentos começaram a conversar sobre a ideologia de gênero. Aí uma moça lá, uma mulher nos Estados Unidos, craneou esse negócio da ideologia de gênero. E foi assim, desconstruindo o entendimento da sexualidade do ser humano, desconstruindo os valores da família, desconstruindo todo o pensamento e os valores, e inclusive a doutrina cristã. Então a família, já desde da escola de Frankfurt, ela
objetivamente estão trabalhando contra a família. Tem um programa para destruir as famílias, porque as famílias elas são como que o reduto de proteção das escrituras, dos bons valores numa sociedade, e para que os valores contrários à palavra de Deus sejam estabelecidos, a família ela precisa ser desestabilizada. O respeito à honra, os negócios. Aqui no Brasil, né, tem uma lei chamada Lei de Gerson, um excelente jogador, mas que se deixou usar numa das propagandas e se estabeleceu como um valor no coração do brasileiro. O negócio é levar vantagem. Ele ainda colocava a perguntinha atrás, certo? E todo mundo, aham, eu quero levar vantagem. E estabeleceu um valor no coração. E nas negociações e assim por diante. Alguns chavões vieram desde os anos 60 e estão hoje em dia até entre nós assim. Se você se sente bem, faça. Faça o que lhe dá prazer. O importante é que você seja feliz. Se você está numa casa que é contrária às doutrinas da palavra de Deus, uma religião contrária às doutrinas da palavra de Deus, você se sente bem, está tudo bem. E eu já ouvi essa conversa entre nós. O sentimento assim, importante, nós só fazemos o que a gente gosta. E no cristianismo a gente faz o que tem que fazer. E não o que a gente gosta. O nosso padrão não é o meu prazer. Eu faço o que Jesus ele dá, né, a base. Eu vim para, e o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. Não, o meu prazer está em outros planos. Esses dias eu vi assim uma expressão: o cristianismo tem que ser leve para ser verdadeiramente o cristianismo. Ai. Aí, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz. Não, tem que ser leve. A cruz é leve. Não, mas tem que negar a sua própria vontade, o que você quer, e se submeter à vontade do Senhor. Mas não é Ele que faz a vontade que eu quero? As religiões ensinam assim. Eu tenho lá o meu médium que faz com que Deus faça o que eu quero, quando o ser humano está no centro. Já tenho falado aqui que tanto o racionalismo como o humanismo que gerem a mente, o sentimento da humanidade em geral, entrou na humanidade quando Adão e Eva pecaram. Eles viram algo que eles queriam ter prazer, o humanismo, e eles queriam ter o conhecimento certo ou errado. Então, entrou o racionalismo. Eles queriam, desde o começo, estar no ser humano assim, que ele quer primeiro compreender e dominar com a razão. E a nossa razão, ela precisa ser submetida aos pensamentos de Deus. A doutrina é muito clara. Os pensamentos de Deus são superiores. Os caminhos de Deus são superiores. E eu me submeto a Ele. Né? Eu não imponho as minhas condições. E eu vejo nos mais jovens hoje um questionamento, querendo explicações, e os adolescentes também fazem isso. Essa pergunta básica: por que nós fazemos o que fazemos? É uma pergunta de um adolescente. Você fez essa pergunta quando era adolescente, e o jovem faz a pergunta hoje também. Por que a gente bate palma no culto? Tem um ensino bíblico. Por que você levanta a mão? Porque tem ensino bíblico. Por que se vem diante de um lugar assim que nós fazemos um altar quando nós nos dobramos diante de Deus? Por que a gente se ajoelha diante de Deus? Tem testemunho bíblico. Por que a gente canta no culto? Por que a gente prega no culto? Por que a gente chama para frente? Por que a gente pede para repetir a palavra? Por que muitas coisas são levadas para tipo uma gozação? E por que nós tocamos o shofar? Tem um ensinamento. Havia um tempo, nós tínhamos um entendimento claro por que nós balançávamos. Perguntaram demais e começaram a achar engraçado, eu deixei. Mas tem uma revelação, tem um valor, quando eu pego uma oferta e movo ela diante de Deus. Então, é nada de novo quando vem perguntas como essas, e elas são importantes e denotam um avivamento, que é uma nova vida que vem sobre o entendimento do porquê e do para quê.
A falta de valores gera um desejo de conhecer a vontade de Deus. E as experiências com Deus nos levam à busca dos próprios valores. E os valores e princípios, leis que são estabelecidas na palavra de Deus, essas palavras, essas verdades da Bíblia se chamam de doutrinas. São ensinamentos que Deus tem dado para nós. E a nossa falta de problemas, como já disse, é a falta de uma doutrina clara no coração. Quando nós temos falta não sabemos como educar os nossos filhos, precisa de uma doutrina sobre isso, de um ensino, o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, Deuteronômio 6, quando você senta em casa à mesa, você conversa sobre as escrituras. Quando você vai pôr a criança para dormir, você conversa com ela e você tira as suas dúvidas. Se você não sabe, se diz, eu não sei como essa pergunta. Boa pergunta, vamos procurar ela, e você busca junto com a sua família. Quando você pega o seu carro e vai levar a sua criança à escola, ele diz ali, ensina a criança, vai conversando com ela. Quando você senta, quando você está levantado, quando você vai dormir, sempre esteja na sua conversa, conversando com seus filhos sobre isso. E as perguntas de hoje são essas básicas, do destino e sentido da vida. Por que eu vivo? Para que eu vivo? Quem sou eu? O interessante é que a palavra de Deus diz assim, em Provérbios 23, 7, como imagina em sua alma, assim é o homem. Uma outra tradução diz assim, como um homem pensa no coração, assim ele é. E você descobre, à medida que você vai estudando a questão do seu coração, que o meio secular chama o nosso coração de subconsciente. A sua primeira reação é o que tem no coração. O que Jesus diz? A boca fala. Então, quando dou aquela explodida, opa, o que tem no coração? Então, como a gente aprendeu no Veredas Antigas, né? Quando tem uma crise, eu dou aquela explodida, eu digo, oportunidade para ser curado daquela situação. Por que eu reagi com tanta energia que não era necessário? Que valor que tem lá dentro, né? E o Senhor Jesus, ele diz assim, porque do coração procedem os maus desígnios. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, é do coração do homem. Por exemplo, se um menino de 9 anos ouve que sua mãe abortou voluntariamente o seu irmãozinho que estava na barriga dela, qual é o valor que ela imprimiu no coração dele? Que a vida de um ser humano não tem valor. Ele vai e mata o seu colega de escola, por quê? Porque a vida não tem valor. Valores, eles são imprimidos desta forma. As crianças observam e decidem assim. E eu preciso perceber o que tem no meu coração. E eu ensinei ano passado aqui, umas 10 semanas, sobre o coração, a importância de ser curado no coração. Eu fiz seminários em Vitimarsum, fiz em São José, e pretendo fazer mais desses seminários, né, falando mais profundamente. Fiz aqui também no primeiro semestre. O importante que a Bíblia diz é que eu preciso perceber o que está no meu coração. Como você pensa sobre Deus, assim mesmo, assim você pensa e vive, assim você fala. O que eu falo, como é que eu sinto quando eu entro numa crise, e os meus primeiros sentimentos denotam o que eu tenho no coração. Se eu tenho raiva, se eu tenho desânimo, se eu tenho medo, se eu tenho desconfiança das coisas, alguma coisa de confiança no meu coração não está bem sarado, tem alguma influência maligna que eu ouvi, que me foi colocado, que eu não percebo, e o especialista de coração é o nosso próprio Senhor Jesus, né? E quando eu submeto o meu coração a Deus, como Ele pensa, e eu consolido a doutrina, que significa ensino e instrução no meu coração, eu ando corretamente, eu vivo corretamente, eu falo corretamente, eu negocio corretamente, eu educo corretamente, eu me posiciono corretamente na igreja. Esse conjunto de instruções, você vai ouvir falar que é a teologia, se chama teologia. A teologia, ela é um estudo sobre Deus, que estabelece um tratado e um discurso sobre Deus.
E aí você você não vem mais ao altar de Deus e entrega a sua vida por medo do inferno, mas pelo conhecimento de quem Deus é. E às vezes eu tenho até um pouquinho de dificuldade com isso. Eu aceitei a Jesus muitas vezes, por causa do medo do inferno. Aliviava o medo na hora, mas ali na porta já estava o medo de novo. Eu quero ir para o céu. Mas não me entreguei a Ele nesses momentos por conhecimento de quem Deus é. Até o momento, nos meus 14 anos, que eu entendi que Deus me amava. Eu entendi que Deus me queria bem. E que Ele era o Deus dos deuses. Ele era o Senhor dos senhores. Quem Ele é que nos dá o novo nascimento correto. Quando a gente se converte por medo, a gente caminha por medo diante de Deus, né? Medo do que eu vou fazer, do que eu vou falar. De repente eu vou falar alguma coisa e Deus não vai gostar e vai me jogar fora. E quando eu não tenho os valores corretos, isso me conduz ao medo. A teologia aplicada à vida, ela se torna o que nós chamamos de religião. Na palavra religar, que vem é uma palavra latina, né? A teologia é o ensino, a religião é a prática do ensino, né? A teologia é o conhecimento de Deus e a religião é a atividade. Por que eu faço do que eu faço? O que acontece é que o ser humano, como ele observa o que o outro faz, ele faz também, ele não sabe por que ele está fazendo. E aí Jesus repreende o religioso que simplesmente faz porque faz, não tem entendimento de quem Deus é. E ele também chama a atenção do teólogo, ele diz, você sabe falar muito sobre Deus, mas cadê a sua experiência com Deus? Um teólogo sem experiência com Deus, eu já encontrei na Alemanha, quando eu estudava lá, tinha pastor que se perguntava, aquele pastor daquela igreja, é crente ou não? Não, ele está ali porque ele fez o curso e o Estado paga para ele está ali, ele prega a palavra de Deus para um punhado de pessoas. Ele não tem uma experiência em Deus. Aí aquele pastor que era crente, a igreja estava cheia, às vezes da mesma denominação. Porque quando alguém tem experiência e fala da sua experiência com Deus, é diferente, era o que marcava a vida de Jesus. Ele falava com autoridade, falava da sua experiência. Ele trazia junto o conhecimento de Deus e o poder de Deus. Tanto que quando ele conversa com os religiosos políticos, que eram chamados saduceus, se tinha os religiosos que eram os fariseus, se tinha duas turmas, né? Uma se movia mais no político, que eram os saduceus, e Jesus diz, cuidado com os políticos, e cuidado com esse mover político, e cuidado com os religiosos, que eles podem perverter a sã doutrina. E ele diz assim, vocês erram, por quê? Porque não conhecem as Escrituras, e não conhecem o poder de Deus. Aí Jesus nos dá um parâmetro, para ter uma teologia saudável. A teologia que você tem a compreensão de quem Deus é, e você vive essa compreensão, você tem a experiência do próprio Deus. Deus se manifestando na sua vida. E isso a Bíblia chama de vida eterna. Que você conhece a Deus. E até tem uma palavra específica para isso, que é epignosis, que você tem o conhecimento de Deus revelado na sua vida, que você vive e conhece e manifesta ao próprio Deus na sua vida. Então, isso se tornou para mim, quando eu descobri aqui, um valor na minha vida. Eu quero conhecer as Escrituras, mas eu não quero só conhecê-la, porque eu percebi que só conhecer as Escrituras me deixava seco. E algumas teologias até hoje estão aí bombando na internet, elas deixam a igreja seca. E essas teologias mataram o avivamento que havia na Inglaterra, nos Estados Unidos, e querem matar o avivamento no Brasil. Não! A teologia tem que ser viva, ela tem que ser vivenciada. As doutrinas, elas precisam entrar na nossa vida e ser uma prática, uma experiência constante na nossa vida. Então a doutrina é uma revelação do ensino de Deus que você entende, conhece, experimenta e vive ela. E aí tem uma outra expressão que ela é às vezes usada, é o dogma. O
que é um dogma? Você tem a doutrina, e aí, para tentar explicar essa doutrina, você começa a estabelecer uma afirmação de fé. Se você sair ali hoje, você vê que na parede nós temos os nossos dogmas ali. A nossa afirmação de fé. Como nós entendemos as escrituras, as doutrinas, e como nós aplicamos elas. Então, ser dogmático é ser como aquele que Jesus diz assim: pôs a mão no arado, você vai caminhar comigo? Você anda para frente, você não fica andando para trás e vendo. Não, você tomou uma decisão. É que nem o pitbull, né? O Deus diz que tem um pitbullzinho, né? Pegou outro cachorro lá e não soltava. Ser dogmático assim, se pega uma verdade da palavra de Deus, você não solta mais. Se torna algo com um valor de vida seu. E um exemplo, um homem que tinha uma sede muito grande pela doutrina de Jesus, ele chegou para Jesus porque ele observava que sinais aconteciam na vida dele, ele curava pessoas. E Nicodemos, ele queria ter essa experiência na vida dele. E Nicodemos chega na noite, diz: Senhor, como é que é isso? Como é que o poder de Deus opera na sua vida? Ele diz: para o poder de Deus operar na sua vida, você precisa nascer de Deus. Você precisa ser feito filho de Deus. E aí Jesus estabelece a doutrina. Para ser um filho de Deus, você precisa ser feito filho de Deus. Nascer de Deus. Mas como é que é isso? Ele diz: pô, você que é catedrático, você que sabe das doutrinas e não conhece isso. Jesus deu uma na canela dele. Ele diz: você precisa entrar no reino de Deus. Quando ele usa a palavra entrar no reino de Deus, ele diz assim, para exemplificar para nós, você precisa mergulhar de cabeça, como mergulhar numa piscina. Você entra no reino de Deus e toda a tua vida é marcada, você fica envolvido com todas o ensinamento, com a presença, com o mover de Deus. E quando você pega na sequência, ele fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vá vendo a doutrina de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, para condenar o mundo. Ele enviou o Filho para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus tinha essa missão. O nome dele significa o quê? Deus salva. Yeshua, Deus salva. Essa é a doutrina. E aí aparecem os dogmas. Que conclusão se tira? Só há um filho que foi enviado com um propósito. Eu agora estou falando de dogmas. Há um filho que foi enviado com um propósito para a sua e para a minha salvação, de todas as pessoas. Quem crer em Jesus, o que acontecerá com ele? Ele será salvo. Do quê? E aí, vou pegar agora uma outra doutrina, Efésios 2, que diz assim, que quando eu não conheço Jesus, eu estou sendo dominado e manipulado por um espírito que domina esse século. E ele me salva da opressão das trevas, ele me tira do império das trevas, Colossenses 3,15, e ele me coloca, e ele me transporta para o reino do Filho do seu amor. E esse então se estabelece para nós um dogma. Jesus, ele não tem uma equipe de salvação, várias religiões para levar, só tem um caminho. E a doutrina diz o seguinte, Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o caminho. Então, de acordo com a doutrina cristã, há só um caminho para a salvação. E aí, de repente, você começa a ter problemas por causa de leis. Graças a Deus, a nossa Constituição preserva o direito de nós ensinarmos conforme a doutrina cristã. É muito clara no texto da nossa Constituição que cada um pode viver segundo os seus dogmas. Então, dogmas são
convicções profundas, baseadas na doutrina da palavra de Deus. E o que é o propósito de uma doutrina bíblica? Jesus disse, se você crê em mim, permaneça agora na minha palavra, conheça as minhas doutrinas, e à medida que você vai conhecendo as minhas doutrinas, vai estabelecendo os meus dogmas no teu coração, o que acontece? Essas doutrinas vão trazendo o quê? Elas vão lhe revelando, você vai começar a conhecer a verdade. E essa verdade vai fazer o quê? Te libertar. A doutrina não tem propósito de nos fazer cabeções, ou teólogos, ou religiosos. A doutrina veio para nos ensinar e para nos libertar, tirar-nos da ignorância, que é o nosso maior inimigo, que nos causa problemas nos nossos relacionamentos. De repente um casal não sabe mais resolver um conflito, puxa, vamos nas Escrituras. E as Escrituras vão dar orientação. A doutrina, ela liberta-nos da ignorância e nos dá entendimento para viver os padrões divinos. Quais são algumas delas? Eu não vou citar aqui, né? Que o meu tempo já está bem avançado. Tem a doutrina de Deus, são 12 basicamente as principais, né? Que é um ensino do próprio Deus, o único Deus, eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Deus é apresentado como um ser pessoal, criador e sustentador de todo o universo. Ele é a fonte de tudo, o único Deus, Deus dos deuses. Interessante essa expressão, Deus dos deuses, né? Diz que tem outros por aí, mas Ele é o Senhor absoluto. A doutrina da Trindade, que é tão discutida, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um só, com uma expressão, uma manifestação distinta em três. Assim como você é uma trindade, espírito, alma e corpo. Você foi criado segundo a sua imagem e semelhança. Se nós queremos entender a nós mesmos, como nós funcionamos, a Bíblia diz, quanto melhor se conhecer a Deus, melhor você vai conhecer a si mesmo, porque você nasceu dele. O seu DNA, ele primeiro te criou e depois te deu um novo nascimento. E aí você percebe que quanto melhor se conhece a Deus, melhor você vai conhecer a si mesmo. Não é, eu quero me autoconhecer e daí eu vou saber quem eu sou. Não é assim. Conheça a Deus e Ele vai revelar quem você é. E Ele vai, como Jesus diz, quem me define não são as coisas que eu faço. Quem me define é o meu próprio Deus, a palavra dEle sobre a minha vida. Você tem a doutrina de Cristo, que é a cristologia. Ensina todo o processo de quem é Cristo. A doutrina do Espírito Santo, que também é chamada de pneumatologia. Essa aqui é um ponto que os ensinos cristãos, eles têm os seus conflitos. A doutrina da salvação, que também é chamada de soteriologia. A doutrina da Bíblia, que é a doutrina da bibliologia. A doutrina da igreja, que é chamada também de eclesiologia, que nós vamos estudar agora na Academia do Reino. A doutrina do homem, que é a antropologia cristã, ensina a toda a formação, e a Bíblia ensina como o ser humano é. Você tem a doutrina do pecado, a martologia, a teologia, né? Essa doutrina, ela precisa estar bem clara em nós, né? Que quando as Escrituras dizem assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É bem assim. Precisa estar como um espigão de doutrina sobre o pecado. Que no nosso coração, quando você entende o que é o pecado e como isso ofende a Deus, você toma uma decisão clara na sua vida. Eu me posiciono diante de Deus. Você não tem mais problema com a sexualidade. Você sabe o que o pecado faz e como ele destrói. E como ele te leva para debaixo do jugo do império das trevas. Né? Há um ensino claro sobre isso na nossa vida. Livra a gente um monte de dificuldades na vida. Aí você tem a doutrina de anjos e demônios, né? Saber entender essa parte é bem interessante.
a doutrina das últimas coisas que nós vimos esses dias, a escatologia. A doutrina da criação, que é a cosmologia, né? A visão cristã de como o mundo foi criado. Muito bem, concluindo, voltando ali para o texto de 1 Timóteo 4,3. E haverá tempos em que as pessoas vão ter dificuldade de suportar a sã doutrina. Mas a instrução para Timóteo é, olha, pelo contrário, você se posiciona firme, inabalável, né? Vai haver tempos em que vão se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças, segundo seus desejos, né? Que lhe dá prazer, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a pensamentos que o ser humano gera, que são fábulas. O que nós devemos fazer? Ele diz assim no próximo versículo, tu, porém, Timóteo, versículo 5, né? Sê sóbrio em todas as coisas, tenha uma mente clara, tenha um entendimento claro do porquê e para quê. Tenha uma mente sóbria quando você tem as suas experiências no Espírito. Se entrega essas experiências com clareza, com confiança em Deus. Um dia eu estava com medo de uma profeta da Cindy Jacobs. Estava lá em São Paulo, num evento com a Valnice Meu Homens. A Valnice Meu Homens estava traduzindo ela. E eu estava lá no fundo e eu estou com aquele medo desse mover profético. Ele diz, Deus, me segura, porque eu fui. Eu fui lá na frente, cheguei lá e ela começou a orar por mim e profetizou sobre a minha vida. Até dei uma folga para Valnice. E ela começou a falar das coisas que eu experimentava, daquilo que Deus ia fazer na minha vida, que eu vivi nesses últimos 30 anos. E foi um romper de entender e a sobriedade de tudo aquilo que aconteceu. Suportando as aflições, as contrariedades, os problemas que isso gera, faz o trabalho de evangelista, né? Fale de Jesus, traga as boas notícias, cumpre cabalmente o teu ministério. Ele diz e acrescenta um pouquinho antes, no capítulo 2, se você quiser folhear uma folha para trás, no capítulo 2 ele diz assim, versículo 14, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem contendas de palavras. E as doutrinas podem trazer contendas de palavras que são vãs, né? Que para nada aproveitam, ele diz aqui, exceto para a subversão dos ouvintes, confundir, né? Os ouvintes. E aí ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Que entende a palavra de Deus, que maneja ela bem, que tem compreensão das doutrinas, que é seguro no que a palavra de Deus ensina sobre o mover do Espírito, que é seguro sobre as manifestações, e elas são variadas, e às vezes foge a nossa compreensão, e que Deus nos dá, e abrindo o entendimento, né? Apresenta-te aprovado como um obreiro que trabalha na casa de Deus, que não tem do que se envergonhar, que sabe mexer com a palavra de Deus. Por isso que nós insistimos com você, até vou já fazer a propaganda para o ano que vem, se inscreva na Academia do Reino. Se faz tempo que você tem contato com a doutrina da palavra de Deus, se inscreva, para que a gente possa debater, conversar com o tempo, que nós não conseguimos fazer isso aqui nos cultos. Evite as contendas para que nada aproveitem. Alguém disse esses dias, lá, o que o cara lá ensinou é heresia. Cara, vem falar comigo. Filipenses 2,5. Te dou a resposta sim. Não era heresia, é palavra de Deus. Mas daí fica fazendo confusão. Não é assim. Evita contendas de palavras, né? Eu acho isso, acho que aquilo, parei, pipi, poropopó, não sabe, sai desse lugar. Compartilhe e converse. Eu não entendo isso. Como é que é isso? Me explica essa coisa, me dá um texto bíblico. Seja um bereano, cara, me ensina aqui, ó, eu vejo assim, você vê assim, legal, tá. Por quê? Porque eu tenho aprendido que a verdade, ela não está num teólogo. O teólogo vai trazer agora a solução para nós. Não, é a igreja. A igreja é o baluarte da verdade, a doutrina. Nela, ela é uma coluna da verdade.
Aí vem o discernimento do que é a igreja. E alguns não têm discernimento sobre a igreja e são fracos, porque não têm o discernimento do que é a igreja. A igreja é o baluarte da verdade. Quando nós pegamos um texto bíblico, pegamos um assunto e começamos a conversar e orar e buscar os textos bíblicos, isso leva tempo. Isso necessita de dedicação. Isso necessita em casa de sentar, desligar a televisão, os celulares e vamos conversar sobre a doutrina da salvação. Porque de repente surgiu uma dúvida sobre a salvação. Será que sou salvo ou não sou salvo? Jesus realmente me fez nascer de novo? E quando vem as perguntas, não fugimos delas, vamos para as Escrituras, conversamos. Então, o ser saudável, a sã doutrina vai nos levar a conversas. A doutrina que é confusa, ela vai gerar estruturas de pensamentos que vão nos afastar uns dos outros e vão trazer contendas e brigas uns com os outros. E a palavra de Deus diz, fuja dessas situações. Né? Maneja bem a palavra de Deus. E aí vem a minha oração, com a qual eu queria orar com você. Pedir hoje que Deus nos dê essa sede, essa fome, dessa oração. Para mim é uma oração constante, que diz assim o Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Os teus pensamentos são melhores que os meus. Minha cabecinha, desse tamanho, nem é microscópica, em comparação à cabeça, aos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são muito melhores. Ensina-me os teus caminhos, e o teu jeito de fazer as coisas é bem melhor. E ele diz, eu andarei na tua verdade, porque a revelação vai me fazer andar na verdade. Dispõe meu coração para só temer o seu nome, não temer pessoas, não temer situações, nem espíritos. Senhor, me ensina os teus caminhos, me ensina os teus pensamentos. Eu quero andar na verdade. Dispõe o meu coração, alinha o meu coração a temer só o teu nome. E o Senhor vai falar conosco. Aí Mateus 4,4 uau! Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O meu entendimento das Escrituras é pequenininho. Eu preciso que Deus fale comigo sobre isso. Que Ele me ilumine, me dê compreensão. E um dos jovens aqui, anos atrás, ele disse assim, aqui está a boca de Deus. Então, quando Deus fala, Ele fala através das Escrituras, segundo as Escrituras. E aqui também tem uma confusão às vezes, né? Não, Deus me falou, mas não está na Bíblia isso que Deus te falou. Não, mas Deus me falou. Tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.